Chavoso, Thiago Torres, grande Thiago, Chavoso da USP. Vamos ver aí, ó. A gente colocou num. Tá rolando ao vivo agora, a gente colocou num trecho que ele tava falando aí sobre pessoal atacando o Chavoso, né? Esquerda atacando o Chavoso, vamos ver aí. Bora. Oligárquico, isso ele é. E ele é um país oligárquico e a oligarquia brasileira, ela nem pensa nisso. Ela só tem dinheiro. Os caras são as portas. Você vai parar com um cara desse herdeiro de não sei o que, cara, assim, não dá, né? Uhum. Mas eles têm grana. Então o papo dos caras é só o dinheiro. Eles só têm, a única coisa que eles têm é o dinheiro. Uhum. Tá falando Gregório do Vivier? Então, por isso que eles conseguem comprar todo mundo. Então é por isso que tanto a direita quanto a maioria da esquerda estão junto com eles, tá ligado? Eu, hoje em dia, eu sigo uma ideia do Galo, que é não falar que eu sou de esquerda, mas que eu sou de baixo. Porque a ideia de que a esquerda contra a direita, na prática, ela se mostra falha justamente por isso. Porque você vai ver alguém de esquerda lá dentro da Globo junto com a família Marinho. Você vai ver lá o Alckmin junto com o Lula. Então, na prática, você vê que essa disputa esquerda-direita, ela não serve pra nós. Ela não tá fazendo chegar a lugar nenhum. Porque a gente passa décadas dizendo que Alckmin é assassino, genocida, não sei o que, daqui a pouco a gente tem que votar no cara. Tá ligado? Então, esse bagulho de dividir entre esquerda e direita não serve pra nada. Agora, se você fala que, como diz o Galo, é os de baixo contra os de cima, eu acho que faz muito mais sentido. Porque pode ser que alguém que está lá em cima seja de esquerda também. E eu vou estar contra ele também. Porque se ele tá lá em cima, ele tá me oprimindo, porque ele tá em cima de mim. Tá aliado com o outro de cima que é de direita também. Aqui acabou o Gregório, então, Gregório foi de arrasto pra cima. Por exemplo, você falou da Globo, da família Marinho, etc. Que tipo, qual o nome do cara que falou isso? O Roberto Marinho falou esse bagulho aí, ao mesmo tempo em que ele era um apoiador da ditadura militar, ao mesmo tempo em que a própria ditadura... E por isso que ele falou isso, porque ele tinha acesso aos caras, né? Ele falou, não, aqui vocês não vão pegar ninguém, não. Deixa os caras comigo, porque ele apoiava, ele era amigo dos caras. Ele tava dos dois lados, a Globo, ela tem essa esperteza de estar dos dois lados, ela dá a mão pra um e dá a mão pro outro, e nisso ela consegue dominar a narrativa. Agora é o Lula. O Lula tem essa também, né? Concordo, você pega os repórteres da Globo, você pega... Cara, você liga na Globo News da vida aí, é só esquerda que tá ali, não tem o cara... O discurso... Não, é esquerda no costume. O Paulo aí está falhando. A Globo News é esquerda nos costumes, né? É esquerda no costume e na economia é direitaça. Direitaça, Paulo. É defendendo a austeridade, é defendendo o Banco Central Independente, é defendendo todo esse tipo de canalice, né? Aí você tá meio certo, Paulo. Aí você tá meio certo. Fala, pessoal. Aqui é o Beluga. E bem-vindos ao canal 83. E Tamir, meu nobre, eu vou pedir licença para meter a colher aqui nessa conversa, porque parece que a gente está saindo do caldeirão para cair na fogueira, né não? Eu achei lindo quando o Chavoso falou que essa história de direita versus esquerda é bobagem, que no fim das contas as pessoas acabam entrando em contradição, como naquela história lá do Alckmin como vice do Lula e etc, né? Mas a contradição não para por aí. O Paulo, né, é isso o nome dele, né? Ele é do MBL. E o MBL está passando por isso agora. O Kim teve que declarar voto útil no Ricardo Nunes, depois de vários discursos malhando os bolsonaristas e a esquerda sobre esse tipo de comportamento. Tá, ok, o Renan foi lá explicar que é porque eles têm 2 vereadores dentro da União e que é uma condição para que o partido apoie as candidaturas deles e etc, etc. Confesso que me pareceu uma desculpa esfarrapada, porque o Kim já veio a público expor isso, né, depois, então não parece fazer sentido, porque se ele for obrigado a fazer essa declaração, como é que ele vem a público depois e falar que aquilo ali não era verdade? Não parece fazer sentido isso. Mas não importa muito para o ponto que eu quero levantar aqui, porque no final das contas, o outro lado também vai poder usar o mesmo argumento. Olha, é uma questão de ética da responsabilidade. Não, Renan? Né? O Renan Santos meteu essa e pulou fora da discussão. Como assim pulou fora da discussão? Tipo, e depois quando o partido fica pronto? Eles vão sentar na janelinha? Eles vão ter poder absoluto para emplacar seus projetos e não vão precisar de apoio, de alianças, negociar com mais ninguém? Eles vão usar essa carta da ética da responsabilidade futuramente? Então, mas o que isso tem a ver com o que o Chavoso está dizendo? Tudo? O que eu penso é isso aí, a discussão da direita versus esquerda é uma manipulação para polarizar de maneira rasteira, rasa, a opinião pública. De tal forma que as pessoas não votam mais em projetos, não votam mais em pautas, elas votam porque o fulano é da esquerda, porque o fulano é da direita, ainda que as pessoas mal saibam o que é ser de direita ou de esquerda. Quem já foi lá no canal do Chavoso e viu o vídeo intitulado Esquerda, Direita e Bolsonaro volta pra base, tem lá vários episódios, tem uma ideia do que eu tô falando. Todo progressista dentro de um ambiente de elite. Sim. Que não serve até pra mim. Que é o que você falou. Nisso eu concordo com você. E com o Galo. Então, assim, não. No Brasil, sobretudo, esse bagulho é uma confusão. Então você fala assim, você é direita ou de esquerda, não sei o quê. Isso é muito confuso, porque você tem você tem também uma elite branca brasileira que é de esquerda. Então, sei lá, falando... É um papo que é meio confuso também, mas, por exemplo, quando o pessoal começa a reclamar, quando apareceu um pessoal de direita falando de Lei Rouanet. Não, porque a Lei Rouanet é só pra privilegiar os artistas já que já são consagrados e tal. Quem que são os artistas consagrados?
são os artistas de elite brancos. Não me fale do Rouanet, não, que eu São fico os puto. caras que supostamente mandavam Fale do Rouanet, não, que eu fico puto. na grana da Lei Rouanet. Existe uma lenda aí de que esse que aí, o Lobão, quando escreveu aquele livro dele, falou da máfia do Dendê, que esses caras comandam. E são os caras brancos da elite. Máfia do Dendê? Né? Aquela elite que desde a década de 60 tá aí. Esses caras mandam e desmandam máfia do Dendê? no dinheiro da cultura, por exemplo. Por isso que quando o Bolsonaro entrou e não vai ter mais Ministério da Cultura e não sei o que, os caras logo criaram um movimento. Vamos criar um movimento para defender a cultura brasileira e coisa e tal. E a briga era exatamente essa. Então você via o pessoal de direita brigando, porque o dinheiro da Lei Rouanet ia pro Playboy. Pro artista Playboy branco. E não ia pro cara pobre da periferia que precisava fazer um show Essa lá. crítica é burra. Essa crítica da Lei Rouanet é burra. Ela é burra demais. Aí o dinheiro A crítica central da Lei Rouanet é o Estado terceirizando para iniciativa privada, coisa que o Estado tem que fazer. Essa é a crítica central da Lei Rouanet. Que é a crítica que o liberal não vai fazer, tá ligado? Liberal não vai fazer. É esse que é o problema. E aí, meu filho, quando você terceiriza coisa que é do Estado para iniciativa privada fazer, a iniciativa privada quer lucro. Quer lucro. E aí, o movimento natural é ir para artista grande. Pronto. Acabou. Essa é a crítica correta. Boa. Tá vendo como é bom ouvir eu ouvi outros pensamentos, né? Não tinha parado para pensar desse jeito. Quer dizer, eu entendi o que o Tami está falando, né? Se cabe ao Estado a promoção de determinadas atividades que têm determinados valores, que agregam determinados valores, que não é necessariamente o lucro. São valores culturais. Então, eu tenho até um vídeo onde eu coloco a guerra de narrativas sobre o show da Madonna. É um vídeo difícil de fazer porque ele dá muito trabalho de edição. Você tem que colocar lado a lado os pontos de diferentes pessoas de diferentes vieses políticos argumentando sobre o mesmo ponto. E uma das coisas que o Nando Moura, por exemplo, fala é justamente isso. Se pegasse aqueles milhões que foram pagos lá para Madonna e fossem investidos em pequenos festivais, pequenos cantores, isso seria mais lucrativo para a nossa cultura? É um questionamento válido. E é isso que o Tamir está falando. Muitas vezes, se você coloca isso na mão da iniciativa privada, a iniciativa privada não quer saber. Ela quer o artista grandão, o artista internacional, porque é isso que vai dar lucro, é isso que vai trazer milhares de pessoas para o show. Agora, o Estado necessariamente não tem esse compromisso. Ele tem um compromisso, às vezes, com uma pauta cultural, com o desenvolvimento cultural, às vezes, de determinadas regiões, de determinadas cidades, de determinadas pautas, e que muitas vezes isso não traz um lucro financeiro, mas traz um valor agregado cultural. Então, isso é papel do Estado. É isso que eu entendi da fala do Tamir. Achei genial. Eu chegava lá. Então você vê como as coisas se confundem, né? Sim, totalmente. Então, o nosso diagnóstico ele passa a ser parecido quando a gente vê a mesma disposição de poder. Então, assim, eu tenho consciência plena de que o Brasil é um país oligárquico. E eu diria que essa oligarquia não é uma oligarquia de direita. Ela é uma oligarquia que tem dinheiro. E que eles não têm, assim, eles não estão preocupados com... Eles só querem se manter no poder. Tanto é que, quando foi que os bancos lucraram mais no Brasil? Foram no governo PT. Ganharam dinheiro a rodo, né? Os esquemas de corrupção no PT foi com quem? Foi com o MST? Não, foi com as empreiteiras. Então, assim, tudo aqueles grandes esquemas de elite, né? E a gente vive num país que entra governo, sai governo, os bancos só enriquecem, velho. Com qualquer um dos governantes que esteja lá. E continua sendo assim agora, de novo. Né? Então não é um problema propriamente de direita e esquerda, mas de uma elite oligárquica contra o povo. Paulo Cruz, comunista? Companheiro Paulo Cruz, do nada, do Neida. Sim. E o povo de maneira generalizada, não é branco, é preto, é todo mundo. Você tá lá embaixo, você tá sendo macetado, já era. Sim. Né? Você vai ganhar mal. E aí, de novo, eu acho que o problema nem é o problema de você ter lei trabalhista ou não, porque tem 1000 esquemas para burlar esse troço, né? Mas porque também, o Estado brasileiro é um Estado elitista. Ele é configurado... Estado burguês, caralho. Companheiro Paulo Cruz, do nada, do Neida. Camarada Paulo Cruz. Caralho, isso aqui me assustei. Caralho, vou dar mensagem pro Paulo. Caralho, Paulo. Companheiro Paulo Cruz, do nada. Para privilegiar a elite. Sim. Posso falar uma coisa? Daí esse pessoal querer tanto utilizar essa ideia de polarização. E nesse ponto, o MBL faz parte do problema. Por quê? Porque tem incentivado esse tipo de discurso da polarização que eu estou dizendo. É muito mais fácil dizer que tem que votar no fulano ou no ciclano porque ele é do nosso time do que ter que explicar como que o projeto A ou B daquele cara pode ser bom ou ruim para todo mundo, ainda que ele faça parte de uma ideologia oposta à minha. O Fla-Flu alimenta aquilo
que, hipocritamente, o MBL tem criticado bastante ultimamente, que é o baixo QI da população brasileira. O que por si só já seria uma tremenda discussão, mas eu nem quero argumentar por esse caminho, porque a gente não vai sair esse mês aqui do vídeo. Então, o que eu considero importante destacar aqui, Tamir, Paulo, Chavoso, é que não existe ideologia capaz de impedir alguém de ser canalha, corrupto, mau caráter. E quando o Chavoso sai do esquema esquerda versus direita para ir para o esquema de cima versus de baixo, me parece que é como sair do caldeirão para cair na fogueira. Por quê? Porque não existe classe social que também seja capaz de impedir o mesmo problema. Não é à toa que a Rita Von Hunt não quer discutir a natureza humana. Eu tenho a impressão que o Marx não tem resposta para isso. É muito mais simples e objetivo você dizer que o problema está na classe X ou Y, e quando isso deixar de existir, vá lá, atingimos uma sociedade mais equilibrada. E isso vira uma espécie de mantra, uma religião. E aí me vem a dúvida, Marx não deveria ser uma ferramenta para se enxergar isso ou aquilo, ao invés de um pilar para sustentar tudo em cima dele, como querem fazer crer aqueles que se dizem marxistas? Porque parece uma obsessão religiosa essa coisa. No final das contas, Chavoso, né? Acaba que você vai ter o mesmo problema. Lá no vídeo Cachininho Inocente, um react que o Nando Moura não quer ver, eu vou falar do Mick Mistrati e da sacanagem da Nestlé. E facilmente alguém pode pensar, aqueles branquelos burgueses, safados, escravizando pessoas até hoje. Verdade. Mas temos que parar para pensar, quem são os caras que sequestram as crianças? E quem são os atravessadores que negociam elas? São as pessoas da mesma classe, da mesma cor, do mesmo país. Então, Chavoso, perversidade não tem cor, não tem classe social, não tem sexo, muito menos religião. Nenhuma ideologia ou classe social será capaz de impedir alguém de ser um canalha. Entendeu? Quer dizer, você entendeu, mas eu estou querendo enfatizar esse ângulo da questão. Tá, Beluga, mas qual que é o ponto? Que talvez fosse mais produtivo a gente, ao invés de ficar trabalhando em cima e embaixo, esquerda e direita, partido A, partido B, trabalhar questões que são indivisíveis, que está em todas as classes, em todos os sexos, em todas as religiões, em todas as idades, nos negros, nos brancos, nos pardos, em todas as sociedades, que é a ética. Ah, Beluga, mas aí fica difícil, porque a gente vai lutar contra um negócio desse de que forma? Tem que ter um inimigo, um alvo pra gente acertar. E é nessas horas que talvez eu pense, será que era isso que o Sartre queria dizer quando falou daquela história que o inferno são os outros? Nós nunca temos participação nisso, já notou? Porque mesmo sendo da quebrada, quando eu fico milionário, eu acho que o milhão errado é o dos outros. Entrou nisso? Eu acho que essa polarização, essa maluquice que tá vindo na internet, o Elon Musk tá contribuindo muito pra isso. E eu acho maluquice também quando você cita o nome de um cara. Nossa, uma galera fica histérica quando fala Elon Musk. Atualmente eu estou sendo trollado por causa disso, estou atacado. Vai todo mundo tomar no cu, mano, vocês são fã dele. Papo reto, porque assim... Não, posso falar aqui? Fala. Já que você foi com essa impedância. Eu sou fã do Elon Musk. Ele é inovador. Esse cara não fez pouca coisa, não. Ah, pô, ele criou aqueles foguetes que voltam. Do caralho, porra, foguete. Parou de jogar lixo no espaço. E o carro é muito bom. É um carro caríssimo. Mas é um carro incrível. Perdeu pra BYD. Agora ele perdeu. Então, ele tá nervoso porque ele... Sabe qual é o problema que nós estamos falando aqui? O que me irritou foi ele tentar se intrometer aqui no Brasil. Esse é um cara... Porque ele quer ganhar dinheiro. Não, é um cara que eu admiro na inovação. Eu não. Esse é um cara que o nome dele tá na história respaldo, né? da tecnologia. Mas é imaturo pro lugar que ele chegou. Olha que coisa. Olha que puxada de orelha que nós estamos dando aqui. Imaturo demais. Ele não postou a foto do revólver lá outro dia? Cara. Eu tenho um revólver, cara. Ele tem uma irresponsabilidade do poder que ele tem. E isso não é só ele, né? Hoje tem muita gente. Um cara que é bilionário, né? Ou próximo do trilhão. Cara, você acorda, você fala o quê? Se você não tiver... Sim, você tem poder, né? De fazer várias coisas. Se você não usar bem esse poder, cara... os erros começam a ser muito críticos para outras pessoas, né? Ele fez isso na guerra da Ucrânia, ele começou a querer brincar de war, né? Não, eu vou desligar os satélites aqui, eu vou não sei o quê. É um momento do mundo que tem uma centralização de poder em muito poucas pessoas. Esse negócio de bilionário não é bom. Bilionário tem que acabar. Não é bom. Aí, Gão, mas você também tem dinheiro. Oh, meu Deus, não vocês é são bom. burro demais. Eu canso. Esses assuntos... Mas você tem dinheiro, irmão. Por que você tava falando de quem tem dinheiro? Boa. Porque o meu é meu. Ninguém me deu. Ué, e o dele?
Ele foi construindo, né? Foi construindo. Mas o... Chega uma hora que quando você cresce muito... Tá demais, né, pai? Não, você cresce muito, a responsabilidade cresce junto e você não percebe, né? E aí a responsabilidade fica enorme, né? Enorme, enorme. Quando você fala agressivamente sobre uma doença, sobre uma pessoa, sobre uma raça, sobre um país, né? Não é uma questão de querer tampar o sol com a peneira e dizer que não existem questões raciais, que não existem questões de opressão, que não existem discriminações, mas da mesma forma que existe um exagero ou uma tentativa de transformar tudo em direita versus esquerda e cair nessas contradições que o Chavoso levantou aí, que a gente está caricaturizando, digamos assim, usando como um exemplo emblemático lá a questão do Alckmin, mas que tem várias outras situações que vão chegar no mesmo resultado. Quando você vai para a situação de cima versus de baixo, você também vai, inevitavelmente, invariavelmente, cair nas mesmas incongruências. Agora que o Joe Biden assume que ele não dá conta de concorrer a essa eleição, né, depois de ter chamado o Zelensky de Putin, depois de ter chamado a Kamala Harris, a vice dele, de Donald Trump, ele se toca da sua senilidade e de que ele é incapaz de concorrer a essas eleições. A Kamala aparece então como a candidata. Aí você tem uma galera emocionada no Brasil que fez post falando, uma mulher negra, vitória, e aí, meus anjos, enfim, né, vários camaradas fizeram vídeo sobre isso, vou deixar na descrição aqui, mas assim, como que eu explico isso pra vocês? O corpo da pessoa não significa o que essa pessoa vai fazer. A Margaret Thatcher era uma mulher. O que ela fez pelas mulheres do Reino Unido? Não se deixe enganar por esta carinha de anjo. Isso aí é um demônio. A Condoleezza Rice era uma mulher negra. O que ela fez pelas mulheres negras do Oriente Médio que ela bombardeou durante a gestão do Bush filho? E assim sucessivamente. O Barack Obama. O que ele fez pelos negros nos Estados Unidos? Quando é o período maior de letalidade policial contra pessoas negras, de encarceramento em massa de pessoas negras, e o Barack Obama, durante toda a sua gestão presidencial, os Estados Unidos estava em guerra bombardeando países no Oriente. Olhemos para a Líbia. Né? A Líbia era, na gestão do Barack Obama, o país de África com o maior IDH, Índice de Desenvolvimento Humano do continente. A Líbia foi transformada pelos ataques dos Estados Unidos num ponto atual de comércio de pessoas escravizadas. O país foi destruído por bombardeio. Obra do Barack Obama, homem negro. Então o que eu estou tentando dizer para vocês é assim, o corpo da pessoa, as características, as marcas sociais, não apontam para qual lado ela vai fazer política. A Kamala Harris, ela vem de uma família muito rica, né? A mãe dela era uma indiana que ali nos anos 60, 70 vai para os Estados Unidos fazer um doutoramento. A família da Kamala era rica nos avós dela. Enfim, o pai dela também é um jurista jamaicano, imigrante. Então a gente não está falando da história de uma mulher negra que veio da pobreza, que conhece a vida na periferia, né? A gente está falando de uma outra realidade social, né, dessa mulher negra. Ela é igual ao Donald Trump? Nem de longe. Ela é melhor que o Donald Trump a léguas de distância, né? Agora, na campanha dela, ela já está falando sobre enfrentar oligopólios, né? Ela está falando sobre voltar o direito reprodutivo de mulheres nos Estados Unidos. Mas também a gente tem que saber que enquanto ela foi procuradora do Estado, nos Estados Unidos, ela passou muito pano para as acusações de policiais que matavam pessoas. A gente tem que falar que ela era contra o slogan "Construam mais escolas em vez de prisões". E aqui a Rita vai recorrer a esse argumento, de que essas pessoas fizeram as escolhas que elas fizeram em função da classe social a qual elas pertencem. Elas vão fugir, ela já fugiu da questão, que eu acho um grande avanço, na minha humilde opinião, não que a Rita esteja preocupada com o que eu penso desde pensar, mas o fato dela alertar o pessoal, olha, esse negócio aí, porque tem muita gente que, além da direita versus esquerda, está nessa coisa do branco versus preto. E aí, só que a Rita, ao mesmo tempo que ela faz esse alerta, ela lança a mão do mesmo argumento para a questão da classe, do rico versus pobre, ou a nomenclatura que eles usam lá, que é o proletariado versus burgueses, que é a questão marxista lá. Mas necessariamente é assim, o cara nasceu numa determinada classe e aquilo ali vai ser uma carteirinha para dizer que ele vai se comportar desta ou daquela maneira, a discussão vai cair no mesmo problema.
Porque o que era que o Lula dizia? Como é que o Lula se elegeu, construiu a imagem dele? Vota em mim por quê? Eu sou da classe operária. E uma vez eleito, eu vou pensar em vocês operários, em vocês pobres. E é isso que vocês estão vendo? Em todos esses anos de PT, o que foi que o Paulo falou aí? Quando é que os bancos mais tiveram lucro? Mas o Lula não é da classe operária? Ele não deveria estar aí, de repente, lutando contra essa oligarquia, contra essa classe aí opressora? Como é que ele está jogando no mesmo time que os caras lá? Aí a Rita vai dizer, não, é uma conjuntura de forças, não foi esse o termo que ela usou? Quando o Lula foi lá negociar com os professores e os TAI lá, os técnicos, os agentes administrativos lá das universidades, ele fez a tática do dividir para conquistar. Criou até um sindicato fantasma lá para tentar emplacar uma negociação. E o Lula representa quem? Os banqueiros, os donos da indústria de diploma? Não estou entendendo como é que funciona isso aí. Então, vai cair na mesma história, no mesmo problema. É porque eles não têm consciência de classe. E, gente, o que essas pessoas não têm é a noção de ética. A ética, em sua noção preliminar, era vista como um guia para o comportamento humano em todas as circunstâncias. Hoje, ela é tida como o uso da razão que possuímos para resolver os problemas que nós mesmos criamos. Não no sentido de que a ética dá respostas, mas no sentido de que ela proporciona a busca destas, né? Mas o mundo é assim mesmo, Beluga, não tem jeito não. Não, né? Nossos antepassados construíram parte desse mundo e cabe a nós continuar com ele ou não. São nossas decisões coletivas que guiam, em última instância, o destino de nossa sociedade. Lógico, uns com mais responsabilidades e outros com menos. Ellie. Congratulations, David. Glad you could come. Didn't expect to see you here. Well, I'm still, crew ops at the control center, and I suppose the fact that I discovered the message means that I have some PR value. Of course. Ellie, I know you must think this is all very unfair. Maybe that's an understatement. What you don't know is I agree. I wish the world was a place where fair was the bottom line, where the kind of idealism showed that the hearing was rewarded, not taken advantage of. Unfortunately, we don't live in that world. Funny. I've always believed that the world is what we make of it. Né? Algumas pessoas têm maior poder de decisão na sua atuação individual que outros. E é aí que entra a luta pelo poder, seja ele financeiro, político ou coletivo, a tal da classe, que pode ser uma classe alienada, lutando contra um inimigo que, na verdade, não existe. Porque, eu estou lutando contra a esquerda. Não, você está lutando contra o cara que quer assumir o poder e fazer uso dele de forma perversa, sem o uso da ética. E esse cara pode ser da esquerda, da direita, preto, branco, azul, amarelo, mulher, homem, ateu, satanista, crente, cristão, enfim, né? Não tem essa. Então, Tamir, Chavoso e Paulo, eu acho que merecia um ponto de reflexão isso aqui que eu estou falando.